O Espírito Santo se move em você. Deus está destravando algo que está dentro de você. O adversário quer prender você, mas Jesus quer desprender você desta cadeira e louvar o nome de Jesus. Você tem valor. Alabaxubre a cabarraca. Alabaxama e xarovai. Ele me deu que eu barraca mastarra o dossiai. Caramba, ruída, você me deu que ai. O nome de Jesus é glorificado nesta casa. A porta que ele abre, o homem não pode fechar. A vizinhança tem que saber que o Deus vivo habita neste lugar. Aleluia! Pode fazer disparto, pode fazer qualquer coisa, mas que habita aqui é maior que está no mundo. Irmão Tamires, Deus está em construção na vida da senhora. Deus está em construção, Deus está construindo. O que havia perdido Jesus, Ele está colocando tudo no lugar novamente. Basta um processo, e este processo vai ser alcançado para uma posse de vitória nas tuas mãos. Muito não queria ver você aqui, queria ver você nessa jeita, mas o nosso Deus, Ele tem um sol para nós. Como nós queremos sair da presença, tem um sol. Ele vai lá, eu quero você. Você não sai da presença, não. Aleluia! Jesus, Ele tem pressa, viu? Para pessoas aqui, Jesus tem pressa para a gente entoar e louvar o nome de Jesus. Jesus tem pressa em levantar pessoas aqui, louvando seja o nome de Jesus. Se prepara, meu pastor. Jesus vai preparar pessoas aqui, determinado para vencer, para ajudar o Senhor. Nada está perdido. Jesus vai dar uma devida volta. Aleluia! Vai acalmar a tempestade. Aleluia! Vai acalmar o mar. Vai tirar os atrapalhos. Eu creio! E a chuva. Vai caprichar a vassoura. Vai conta que esta requinha suja. Deus é grande, Deus é contigo. Deus dá vacina a sua saúde. Aleluia! Você vai viver mais. Vai viver mais. Vai viver mais. Jesus está entrando no seu sangue. Está visitando seu coração. Essas pessoas aqui amam o Senhor de coração. Jesus me mostra pessoas aqui amando o Senhor. E quem já foi, no meio da congregação. Não fique triste. Quem é da congregação permanece na congregação. Aleluia! E Deus é Deus nesse lugar. Amém? Deus abençoe. Aleluia! Glória a Deus! Nossa irmã Graça, logo nós vamos recolher vídeos de oferta para a manutenção da casa do nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso presbítero Edinaldo ele vai orar. Salve a com a paz de Jesus. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós que te agradecemos pela tua presença neste lugar, meu Deus, pela tua presença na nossa vida, pela tua presença na vida do pastor dessa igreja e da sua família. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos com a nossa vida. Meu Deus, nossa história está nas tuas mãos. Nós te louvamos, Senhor, por nossa oferta, nosso dízimo, meu Deus, para aquele que tem
vontade de dizimar, de ofertar, mas por alguma causa as portas estão fechadas, as condições estão difíceis, Senhor, mas sabemos que tem o poder de abrir a porta e de ajudar essa pessoa, Senhor. Abre a porta, eu te peço, seja com aquele que vai fazer esse trabalho, ajuda ele, meu Deus, eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou deixar em Salmos 143. Ai, deu branco agora. Versículo 2. O Senhor ouve as minhas. Peraí, deixa eu começar de novo. O Senhor ouve as minhas orações, inclinai os ouvidos às minhas suplicações, escutar a segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Amém. Glória a Deus. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Grandioso. Glória, glória. Aleluia, Jesus. Nessa noite feliz, nesse santo
Irmão nosso diácono vai fazer a explanação da palavra e a gente continua ligado no trono da graça para receber da parte dos nossos Senhor Deus Cristo. Amém, meu irmão? Amém. Mais uma vez, sua igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Eu tenho falado muito aqui do apóstolo Paulo. E agora Paulo escrevendo mais uma vez para a igreja que encontrava em Corinto. Bem antes de entrarmos aqui nessa questão, desse texto maravilhoso, Paulo, nós sabemos que ele foi levado ao terceiro céu. Sabemos que também ele foi diante de grandes reis da época. Só poderia realmente ser ele. Porque eu tenho dito a excelência que aquele homem espiritual alcançou e de inteligência e de sabedoria que ele alcançou. Mas tudo isso é para a honra e glória de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, ele tinha uma biografia riquíssima, irmãos. Primeiro que ele era teólogo. Paulo também, ele era poliglota, falava alguns idiomas. Ele poderia nessa carta aqui, porque a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, vai falar da essência da pregação do Evangelho. E Paulo, ele faz aqui um comparativo da linguagem, ou da sabedoria humana, ou da sabedoria de Deus. O melhor é a sabedoria de Deus. Glória a Deus. Ele poderia, com o currículo riquíssimo que ele tinha, irmão, falar eloquentemente, usar uma linguagem rebuscada. Mas Paulo, a importância dele era a pregação do Evangelho, a crucificação e a salvação em Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ele poderia, irmão. Eu tenho dito também que está escrito na palavra do Senhor que Paulo, um homem eloquente, riquíssimo em linguagem, o melhor aluno de um professor chamado Gamaliel. Ele poderia nessa carta, irmãos, usar uma linguagem riquíssima, mas Paulo, ele sabia qual o público que ele iria pregar. Porque quando ele chegou na presença de reis, como Agripa, usou uma linguagem, irmãos, ao nível do lugar. Aleluia. E o rei falou: olha, Paulo, sai daqui antes que tu me convença. É porque ele era um homem preparadíssimo. Aleluia. Glória. Paulo chega no Areópago. Eu tenho dito também aqui que era um local onde se reuniam os melhores filósofos da época, irmão. Aleluia. Que nós possamos estarmos preparados, biblicamente e espiritualmente, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Paulo sabia quando o espiritual funcionava, mas quando o intelecto psíquico dele funcionava também, porque ele não ia para qualquer um da época, não, irmãos. Eram homens letrados, filósofos, que liam, que provocavam as pessoas nas praças, para saber se você era sábio ou não. Só que Paulo tinha sabedoria humana, mas também ele tinha sabedoria de Deus, que é mais importante. Aleluia. Glória. Sabedoria é a qualidade daquele que é sábio.
E agora está Paulo lá no Areópago, onde tinham filósofos, os epicureus, que não criam na ressurreição, e Paulo tinha bagagem demais para falar na ressurreição de Cristo. Esse que está aqui nesta noite, não é o que ele está aqui. Glória a Deus. Pregando, ministrando, pregando os eruditos da época, homem sábio, sabia de tudo, de filosofia, sabia de tudo, até de física quântica, mas não sabia nada a respeito de Deus. E aí Paulo aqui faz um comparativo, irmãos, entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Tiago 1,5 falou assim, ó, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente, irmão. Aleluia. Deus tem sabedoria para dar aqui nessa noite, para dar a mim e para dar a você, mas é a sabedoria divina. Glória a Deus. Aleluia. E agora, irmãos, esses homens não desprezam daí fora, letrados, intelectuais, que leem, que sabem de tudo. Paulo vai dizer que tudo está aqui, estava oculto. Porque a verdadeira sabedoria é aquela revelada pelo Espírito Santo que vem de Deus para mim, para você, aqui nessa noite, irmão. Deus. Glória a Deus. Glória. Eu glorifico o nome de Jesus Cristo aqui nesta noite, irmão. Porque me permita a expressão aqui. Aqui existem pessoas pequenas, não é verdade? Aqui não tem doutores, aqui não tem advogados, aqui não tem juízes, mas tem pequeninos, como Paulo falou, que isto estava oculto, mas veio até o nosso coração, irmão. Não foi no coração dos poderosos, não. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele poderia, irmãos, até na qualidade de apóstolo, que era um tipo de autoridade, ele poderia chegar com uma linguagem que ninguém entendesse, mas ele foi falar da sabedoria de Deus e repetindo que é a melhor que tem, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler aqui alguns trechos aqui do que Paulo ele expressa para aquela igreja, fazendo um comparativo da sabedoria humana e da sabedoria de Deus. Que nessa noite que é a sabedoria de Deus, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Porque já perceberam que quando alguma situação se apresenta em nossa vida, aí temos que usar da sabedoria, não resolver algum desespero, aí a gente pede, como o Tiago diz, sabedoria a Deus, que Ele dá livremente. Aleluia. Glória. Vou sair um pouquinho do texto aqui, só um pouquinho. É comum termos problemas e às vezes até pensamos que não podemos solucioná-los. Chega até alguém para dizer o que você tem que fazer. E às vezes é uma solução boa, mas a melhor solução é aquela que vem da parte de Deus, irmão. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Porque se eu pedir, quando a situação se agrava, se eu pedir sabedoria a Ele, Ele vai me dar condições para resolver tal situação. Porque melhor sabedoria é a de Deus, irmão. Aleluia. Glória. É a melhor. Você está entendendo de glória, irmão? Glória a Deus. Olha o que Paulo fala aqui, irmãos. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século,
nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Olha, este século presente, e aí me permita que abrir um parênteses, irmãos, cheio de informações, redes sociais, internet, homens sábios, inteligentes. Aí Paulo fala, nós não falamos a homens inteirados, não é este século. Sabe por quê, irmão? Porque este século é cheio de informação, cheio de coisa. Aí você, que às vezes é um seguidor, século intelectual, alguém que sabe de tudo, letrado, mas nas entrelinhas Paulo está dizendo, a melhor sabedoria ainda continua sendo a de Deus. Paulo não está desprezando os poderosos, os intelectuais, os que sabem de matemática, física quântica, filosofia. Ele está dizendo que a de Deus continua sendo a melhor. Por isso que ele não foi com uma linguagem riquíssima. Às vezes falando, né, cheio dos S's e dos R's, né? E Paulo aqui, irmãos, ele sabia do seu nível de excelência, de sabedoria. Porque eu falei aqui uma vez, vou repetir, irmão. Ele falou, olha, sei de um homem, vou repetir, irmão, me permita. Este homem aqui, sei de um homem, se espírito não sei, se de carne não sei, mas esse tal homem foi levado até o céu e lá ele viu coisas inefáveis que é o homem carnal, natural. Não é isso que contar, irmão. Foi isso que ele falou. Glória a Deus. Foi isso. Lembra que eu falo do apóstolo Pedro, não diminuindo a linguagem em comparação de Paulo, é uma linguagem paupérrima, pobre, mas nos classificando. Tanto é que Paulo escreveu 13 cartas. E aí você tira o nível do indivíduo, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que Jesus está aqui nos instruindo a sermos sábios. Irmãos, eu não tenho nada, me permita aqui, nada contra alguém que é espiritual. Mas tem momento, irmão, se você não tiver plantado na palavra, não lê como Estevão leu, que foi apedrejado em Atos capítulo 7. Estevão fez uma exposição da palavra, irmão. Glória a Deus, aleluia, glória. Só que fica encaixado na nossa mente, irmão. Eu não estou aqui desprezando o espiritual, de forma nenhuma. Eu já estou cansado, viu? Aí Paulo vai falar no versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora, naquele tempo passado, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. E mais uma vez, vou usar aqui a expressão. Você aqui que é pequenino, Glória a Deus. às vezes a pessoa nem lê, sabe, é verdade, irmãos? Em vez de dizer planta, diz planta, não é? Está aqui nas entrelinhas, estava na eternidade, irmão. Aí o Espírito Santo, irmão, ele chegou, pegou o que estava no coração de Deus. Olha, isso que estava no coração de Deus vai para o seu coração. Sabedoria dele, sabedoria que o mundo, que esse século não dá, irmão. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho que estudar? Tenho. Você tem que estudar? Tem. Mas nunca esqueçamos da sabedoria que vem lá de cima, lá do alto, como diz Tiago, descendo do Pai das luzes. Jesus, irmão, 12 anos de idade.
conversando com juízes. Aleluia. Glória a Deus. 12 anos de idade, irmãos. Estava lá, me permite a expressão, batendo um papo, porque, irmãos, se entrar um juiz aqui, a linguagem jurídica dele, ninguém, quase ninguém, às vezes entende. Mas o nosso mestre estava lá, porque ele tinha, mesmo sendo o próprio Deus, ele tinha a sabedoria que veio do Pai dele. Aleluia. Glória a Deus. E aqui está o apóstolo Paulo, um homem letrado, poliglota, falava aramaico, hebraico. A língua hebraica não é tão difícil. Alguém já tentou ler alguma coisa de hebraico aqui? Primeiro que a escrita de trás para frente. Gênesis está no início do Apocalipse. E Apocalipse está em Gênesis. Ele era teólogo. Teologia dá uma matéria chamada hebraico. Ele teve que estudar para se apresentar aos grandões da época. E aí eu vou repetindo, por que Pedro não foi, irmão? Alguém pode responder por que Pedro não foi? Não desclassificando Pedro. Por que Pedro não foi? Porque Pedro não foi diante de Festo, diante de Agripa? Por que Pedro não foi para o Areópago? Os filósofos na época, na antiga Grécia, eles ficavam, irmão, sentados na praça, provocando, chamando alguém para ver se alguém era sábio, sabia ler. Paulo sabia ler, era um homem espiritual, foi levado ao terceiro céu, que ele fala que ele viu coisas inefáveis, coisas maravilhosas, coisas magníficas, que ao está um homem carnal, como eu falei, natural, não consegue entender não. As pessoas lá fora, por mais letras que tenham, não conseguem entender, irmãos. E aí, qual é a nossa responsabilidade agora? É ler isso daqui. Aleluia. É ler. E procurar entender. Eu falei aqui, irmãos, Paulo quando foi lá para Troade, ficou lá, aí deixou. Veja como um homem ele era um leitor voraz, irmão. Voraz, lia. Eu não estou aqui incentivando alguém a ler e dizendo que ninguém lê. Não é isso não, irmão. É só para a gente entender que a Bíblia é um livro de estudo também. Ele estava lá em Troade preso. Aí ele fala para ti, olha, para Timóteo, olha, quando vieres, traz os pergaminhos, traz meus livros. Para que livro, irmão? Para quê? O apóstolo pediu o livro. Aleluia. Para ler. Primeiro, porque ele estudava a cultura do local. E agora está Paulo aqui, eu vou terminar, falando para um público, ele preocupado, irmãos. Ele estava preocupado, ele não usou uma linguagem, porque às vezes o psíquico do homem não entende. Já não entende o espiritual. E se ele falar intelectualmente? E eu vou repetir, é porque Paulo tinha a sabedoria de Deus. Aleluia. Eu vou terminar, deixa eu terminar. Ele fala aqui no verso 8. Sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Olha, irmãos. Aí, o cenário. Herodes e quem? Pilatos, não é isso? Homens intelectuais, homens sábios, mas sabedores.
Aleluia. Glória a Deus. Se eles tivessem sabedoria que vem de Deus, jamais crucificaria o nosso mestre. Aí agora eu vou terminar mesmo, verso 10. Mas Deus, ou seja, nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito, todas as coisas, ou seja, examina até mesmo as profundidades ou profundezas de Deus. Irmãos, nós aqui foi revelado pelo Espírito Santo as profundezas de Deus para Aleluia. a sua vida. Glória. Revelada para os pequenos, para nós que não temos nenhuma formação acadêmica. Eu não sei se aqui alguém tem, mas o que estava oculto no coração de Deus, Paulo diz que o Espírito Santo, que examina o mais íntimo de Deus, trouxe para a sua igreja aqui nesta noite. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformei com essa era, por isso espera, em Deus espera. Louvado e agradecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos nessa noite em ter adorado o nosso Deus eterno e trazendo para esse lugar para adorar Ele e glorificar o nome dEle. Agradeço a todos os irmãos que vieram, todas as irmãs. Agradeço o filho do Joel, a esposa, a cunhada, filha? As filhas, né? As filhas de filho de Joel. Eu agradeço a todos os irmãos que vieram, todos os nossos irmãos e a nossa irmã. Nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo, com o nosso presbítero Rinaldo, e orar para encerrar o culto nessa noite. A gente vai orar com o nosso presbítero Rinaldo e tem a bênção apostólica vai para casa cheia de alegria. Nós abençoamos com Deus, Pai do Senhor. Fluxo da cabeça e ore comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, como disse aqui anteriormente, nós te agradecemos pela sua presença neste lugar, Deus, pelos teus servos que se encontram aqui, que saiu da sua casa para vir aqui junto conosco, meu Deus do céu, aleluia, a reunião dos santos que é a Assembleia de Deus para te abençoar. Senhor, continua abençoando esta igreja, abençoa teus servos que chegaram aqui nesta noite, muito obrigado pelas palavras, pela presença de cada um destes presentes. Senhor, eu te agradeço pela nossa vida, eu te agradeço pela vida do pastor da igreja e pela tua família, Senhor. Eu te agradeço pela minha família, meus irmãos, Senhor. Aleluia. Veja, Senhor, meus filhos. Senhor, eu te agradeço por tudo. Eu te agradeço pela tua presença neste lugar. Meu Deus, assim eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus eterno, a divina consolações do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja guerreira. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.